Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo Agendar, tá certo? Você vai conversar um pouquinho sobre Revolução dos Bichos, do George Orwell. Acho que eu estou pronunciando o nome desse autor certo, não sei. Mas enfim, do George Orwell eu só li o 1984, mas ele tem outros livros escritos também. Ele tem ensaios sobre fascismo e comunismo e tudo mais. Ele também tem outros livros aí publicados que eu não estou lembrando agora, mas os principais dele, as principais obras do George Orwell é A Revolução dos Bichos e o 1984, que eu já li, só que eu estou terminando de ler os textos de apoio para depois gravar um vídeo para vocês sobre o 1984. Esse livro aqui eu ganhei da Cláudia, tá certo? Maravilhosa da Cláudia, que apoia também lá o canal no apoia.se, apoia-se, junto com o Thiago também, né? Enfim, e a gente vai conversar sobre ele. Vou tentar conversar sobre ele, né? Na verdade é uma história que, pelo menos na comunidade literária aí, vocês já conhecem, né? A história da Revolução dos Bichos, né? Esse livro também ele foi publicado ali com outro título recentemente pela Companhia das Letras, né? A Fazenda dos Animais ou algo do tipo. E é um livro bem bacana. Essa daqui foi a minha releitura em edição física. Ano passado eu li em edição em e-book, no Kindle mesmo. E nessa minha releitura, tá certo? Vocês estão vendo, mas olha o tanto de anotações que eu fiz, ó. Ó, tá lotado de anotações aqui, de post-its sem inscritos, mas enfim. Enfim, esse livro aqui ele foi publicado em 1945, ele foi escrito ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? Pra quem não conhece George Orwell, que tem uma fotinha também dele, vocês estão vendo? Ó, George Orwell, Eric Arthur Blair, nasceu em Motihari, estou pronunciando errado, Motihari, norte da Índia, em 1903. Filho de um funcionário da administração britânica do comércio de ópio, estudou em colégios tradicionais na Inglaterra. Na década de 1920, foi agente da polícia colonial da Birmânia. Nas décadas seguintes, publicou diversos romances, ensaios e textos jornalísticos. É considerado um dos escritores mais importantes do século XX. Morreu em Londres em 1950. Mas então, Fernando, por que esse livro aqui ele é um livro polêmico de uma certa forma? Porque aqui o George Orwell ele faz uma crítica feroz, tá certo, ao comunismo, né? Ele faz uma crítica feroz ali, enfim, ao stalinismo, né? Da época na Rússia lá e tudo mais, ao Stalin e toda a sua corja, podemos dizer assim. Então ele faz uma crítica aqui ferrenha a esse tipo de governo, a essa forma de governo. E ele foi um autor do seu tempo, tá? Ele não ficava calado com as coisas que estavam acontecendo ali. Tá bom? Esse livro aqui ele foi publicado, mas o processo para ser publicado demorou muito, porque ele foi censurado, e essa é a palavra mesmo, em diversos países e em diversas editoras. Esse livro foi tão censurado, mas tão censurado que começou a vender poucos, né? Só depois que começou a vender muitos, né? Até hoje aparece aí na Amazon como um dos livros mais vendidos do ano ou dos meses, enfim. Então é um livro muito bem vendido hoje em dia porque é um livro muito atual. O que George Orwell coloca nesse livro aqui é uma crítica muito atual ao que acontece hoje em dia também. E esse tipo de governo aqui, tá certo? Continua aí em diversos países. É só para citar um exemplo aqui, tá certo? A gente pode dar o exemplo da Coreia do Norte, por exemplo, né? Que lá exerce a ditadura comunista, né? Não vou citar outros países, mas esse aí é o que é mais visível, né, gente? Vocês veem os documentários, você nota que a coisa é extrema. Então, o que é colocado aqui, tá certo? É muito atual. Também deve ser falado e vai ser falado por muito tempo, porque é uma fábula que de fato encanta o leitor e ao mesmo tempo desencanta. Porque é um livro que o ideal, né, do comunismo é aquela coisa igualitária, né? Todos, enfim, serão iguais e tudo mais. Mas na verdade, quando isso é colocado na prática aqui, você percebe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? E o que George Orwell faz aqui, ele representa esse tipo de forma de governo através de animais. Então, assim, a história que vai ser dita aqui é que ele estava ali caminhando, passeando ali e tudo mais. E aí ele olhou, tá certo? Um menino em um cavalo, ou um boi, ou um touro, sei lá, algo do tipo, e viu que o animal tentava sempre rastejar o menino, mas ele ia lá e dava umas chicotadas no animal. Então, pensando nisso, ele falou: poxa, e se esses animais eles tivessem controle sobre o ser humano? Se esses animais eles falassem, e se esses animais fossem mais fortes do que nós? Então aí que ele acabou, né, escrevendo essa fábula aqui. Se você for dar uma ideia na capa desse livro, vocês vão ver um porco, e não é à toa, porque na verdade aqui a simbologia do porco
muito forte. O que esses porcos representam aqui na história gerou polêmicas na época e gera, até eu diria que, grandes discussões hoje em dia, né? Devido aos seus ideais, né? Lembrando que o que eu vou falar aqui é o que o autor falou nos seus textos críticos que estão aqui nesse livro. Eu vou deixar para falar sobre os textos de apoio no final. Então eu vou me basear ao que está nesse livro, tá certo? E tudo mais. Eu gostei do livro, adorei, como falei, a releitura, e a gente sempre se assusta com o que é colocado aqui. Esse livro aqui deveria fácil entrar ali, sei lá, em um dos livros de horror, porque é isso mesmo. Então, do que é que se trata a história desse livro? Estou com umas colinhas aqui, porque são alguns personagens e eu acabo esquecendo. Mas vamos lá. O livro, a história, esses personagens aqui, eles vão se passar ali nessa fazenda, nessa granja ali. Né? Mais pra frente esses animais vão trocar o nome dessa granja quando eles exercem o controle sobre essa fazenda, essa granja ali. Dentro dessa fazenda nós temos ali o dono, né, o proprietário, né, que é o Jones. Né? O Jones ele manda ali em tudo e ele exerce um controle ali muito ferrenho sobre esses animais aqui na história. E isso acaba, de uma certa forma ou de outra, incomodando eles. Temos aqui um outro personagem que se chama, segundo a minha cola aqui, Major. E aqui é o Major. O Major, ele é um dos personagens mais velhos ali. Ele é um dos, talvez, animais ali, né? Mais velhos dentre os outros animais. E ele tem uma sabedoria muito grande. E se você for dar uma olhadinha nos discursos e nos diálogos dele, você nota um certo grau de intelectualismo muito bacana, muito grande, né? Muito forte, né? Ele é um personagem culto nos seus diálogos. Você vê que isso ali demandou tempo, né? Demandou ideias. Então, assim, muitos consideram o Major, tá bom, uma representação do marxismo. Eu nunca li nada de Marx e tudo mais, então não sei, gente, tá? Mas eu tô falando que tá colocado nos textos de apoio, tá bom? Então, o que acontece? Que é que esse capitão major vai falar ali um dia, ele percebe que já está chegando talvez até a morte para ele mesmo, então ele vai ali conversar com os animais. Um dos grandes sonhos desse major é que os animais eles sejam livres e que eles sejam iguais uns aos outros, então que eles tenham os mesmos direitos e tudo mais. Então o major, nos diálogos dele, você percebe que ele tem um certo ódio pelos seres humanos, ele odeia mesmo os homens e principalmente o proprietário ali da terra. Inclusive tem uma coisa até bem engraçada, que eu até anotei aqui, ó. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas, né? Essa seria também uma das ideias ali do Major, né? Ele vai falar aqui também sobre a sua vida, ó. Então, camaradas, né? Ele sempre se refere aos outros animais como camaradas, ó. Qual é a natureza desta nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo alimento necessário para continuar respirando e os que podem trabalhar são exigidos até a última parcela de suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida do animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade, nua e crua. Então, assim, a vida desses animais aqui, como eles mesmos falam, só é uma vida nua e crua, é uma vida ferrenha, uma vida difícil ali. Porque eles não são livres, eles passam por dificuldades tremendas ali dentro, né? Mas são dificuldades que você vai ver que comparada ao que eles vão sofrer depois, até que são leves. Porque o que eles vão sofrer aqui depois é triste. Enfim, aí ele vai continuar o seu diálogo aqui nessa outra paginazinha. Perceba o que ele vai dizer aqui. Ouçam muito bem. Pouco mais tenho a dizer. Repito apenas, lembrai-vos sempre do vosso dever de inimizade para com o homem, e todos os seus desígnios. O que quer que ande sobre duas pernas é inimigo. O que quer que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Lembrai-vos também de que na luta contra o homem não devemos ser como ele. Mesmo quando tenhais derrotado, evitai-lhe os vícios. Animal nenhum deve morar em casas, nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem comerciar. Todos os hábitos do homem são maus. E principalmente, jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Fortes ou fracos, espertos ou simplórios, somos todos irmãos. Todos os animais são iguais. Se você for lembrar aí, tá bom, do ideal, né, do comunismo, é bem parecido, né? Mas enfim, então é isso aí. Então o que aqui
esse major dá essa ideia ali e vai acontecer a rebelião, né? Na verdade, antes de acontecer a rebelião, vai acontecer umas coisinhas aqui, é bem, digamos que, lúcida demais para contar. Por quê? Porque eles vão fazer ali os mandamentos, entendeu? Por exemplo, o que é que vai acontecer depois da rebelião, né? Então a gente sabe ali que três porcos vão ficar no comando ali entre eles, tá bom? Que é o Bola de Neve, o Napoleão e o Garganta, né? Esses três porcos aqui na história vão ser ali os líderes dessa rebelião, né? Então eles vão criar ali a questão da bandeira também, eles vão criar uma bandeira que represente os animais e a fazenda, entendeu? Eles vão criar um hino, tá bom? Aliás, o hino não é assim, criado por todo mundo. É criado pelo velho, né? Pelo major. O hino é o seguinte, é o hino dos animais aí, quando eles tiverem controle da fazenda. Bichos da Inglaterra e da Irlanda. Aliás, o hino se chama Bichos da Inglaterra. Daqui e dali de acolá, escutai a alviçareira, novidade que virá. Mas hoje, mas amanhã, o tirano vem ao chão, e os campos da Inglaterra só os bichos pisarão. Não mais argolas nas ventas, dorsos livres dos arreios, freio e espora enferrujando, e relho em cantos alheios. Riqueza incomensurável, terra boa, muito grão, trigo, cevada e aveia, pastagem, feno e feijão. Lindos campos da Inglaterra, ribeiros com águas puras, brisas leves circulando, liberdade nas alturas. Lutemos por esse dia, mesmo que nos custe a vida. Gansos, vacas e cavalos, todos unidos na lida. Bichos da Inglaterra e da Irlanda, daqui, dali, de acolá, levai esta minha mensagem e o futuro sorrirá. Lindo, né? Enfim, levando em consideração essa fazenda aqui, ela se localiza na Inglaterra. Não sei se eu falei, né? O próprio hino se chama Bichos da Inglaterra, tá bom? É muito, muito fechado, né? Até o próprio nome, né, do hino deles. E essa ideia ali, tá bom? De fazer essa rebelião, eles vão chamar como animalismo. Se você for perceber o nomezinho animalismo, também se parece muito com stalinismo, né? E aqui também nos textos de apoio vai ser dito isso, tá bom? É um ideal bem parecido com o ideal ali stalinista, né? Então, nesse ideal animalista, você tem a ideia que é a seguinte: duas pernas, bom, quatro pernas, ruim. Aliás, desculpa, quatro pernas bom, duas pernas ruim. Por que duas pernas ruim? Porque são os seres humanos. Então esse seria ali o ideal do animalismo, enfim, se parece com o socialismo e o stalinismo. Bem perturbador, eles vão se rebelar, tá bom? Eles vão ali, vão se rebelar contra o John, esqueci o nome deles, o Jones, tá bom? E vai acabar tendo o controle total da fazenda. Quando eles têm ali o controle total da fazenda, as coisas já vão começando a mudar, por exemplo. Então eles percebem que tem mais liberdade, mas eles precisam, entre aspas, ali de líderes, né? Então quem aqui vai ser os líderes aqui na história vão ser o Bola de Neve, o Garganta e o Napoleão. Então esses três serão os líderes ali. Por quê? Segundo eles, por eles terem sido os líderes da rebelião, eles devem comandar ali, né, a fazenda. Eles devem comandar o que é que vai acontecer ali na fazenda. Todo mundo acaba concordando, não tem muita escolha, tá? Mas isso vai ser meio que até imposto para eles, né? E os anos vão se passando. Então, por exemplo, os anos não, né? Os dias vão se passando. Então, você vai percebendo aqui na história aquela seguinte frase, tá bom? Do Maquiavel, né? Lá no Príncipe, né? Que dê poder ao homem, o conheça, né? Aquela coisa de você dar o poder ao ser humano e você só vai conhecer ele quando você vê, quando ele tiver dinheiro e tudo mais, quando você der poder a ele. E é isso. Então, você vai vendo aqui que à medida que o poder vai ficando cada vez mais forte nas mãos de poucos, né? No caso aqui, nas mãos de Bola de Neve, Garganta e o Napoleão, eles vão privilegiar alguns animais, os porcos, por exemplo. Então, assim, existe ali alguns mandamentos. Eu não sei se eu acabei falando para vocês sobre esses mandamentos, mas eles vão criar também 7 mandamentos ali, antes da rebelião. Quais são esses mandamentos? O primeiro, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo, ou seja, ser humano. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo, segundo mandamento. Terceiro mandamento, nenhum animal usará roupa. Quarto mandamento, nenhum animal dormirá em cama. Quinto mandamento, nenhum animal beberá álcool. Sexto mandamento, nenhum animal matará outro animal.
E o sétimo mandamento, isso aqui é interessante. Todos os animais são iguais. Então assim, esses são os mandamentos ali que eles criaram antes da rebelião. Mas quando esse poder vai ficando cada vez mais forte e os personagens vão ali privilegiando os porcos, por exemplo, né? Por eles serem porcos, né? Tem a fotinha do porco aqui na história. Por eles serem porcos, eles vão privilegiar os porcos. Então, por exemplo, eles não podiam dormir na cama, né? Isso não vai acontecer, porque os porcos vão acabar dormindo nas camas, tá bom? E vai dando aquela justificativa porca de que eles fazem mais coisas, eles são os líderes, né? O leite, por exemplo, vai sumindo. E aí quem é que vai ficar, quem é que vai ter o privilégio, né, de tomar o leite? Os porcos e os outros animais já vão começando a duvidar disso, né? E não só isso, várias outras coisas. O Bola de Neve aqui na história, por exemplo, ele vai ser mal visto até pelas suas próprias lideranças ali, tá bom? Pelos seus parceiros, entre aspas, né? Que é o Garganta e o Napoleão. Então ele vai ter uma ideia aqui, inclusive, bem bacana, de criar um moinho, né? Com esse moinho ali, eles criariam mais energias, né? Ele fazia com que a energia circulasse ali, seria mais econômico, poderíamos dizer assim. Mas essa ideia vai ser tão bacana que eles vão tentar fazer várias vezes, eles vão conseguir fazer o moinho. Só que vai acontecer uma outra rebelião aqui na história, e essa deve ser bem fixada, porque é o seguinte, nessa rebelião, lembra lá do Jones, né, isso, o proprietário da fazenda, ele vai voltar. Quando ele volta, a intenção dele é tomar a fazenda novamente, né, ser o líder, o proprietário da fazenda. A fazenda, no final das contas, é dele. Então ele vai, né, fazer essa rebelião aí, vai armas e tudo mais. Muitos animais, um animal aliás, vai acabar morrendo, mas no final das contas, quem acaba ganhando essa rebelião não é o Jones e os seus capangas, é os animais. Então os animais vai voltar ali a exercer controle dessa fazenda novamente. E quando isso acontece, minha gente, aí que chegamos a outra parte aqui na história, e a parte mais bacana e ao mesmo tempo assustadora de se ver, porque o Bola de Neve, que é um dos líderes, ele vai acabar escapando, fugindo, porque o Napoleão vai acabar sendo um traíra com ele, vai trair, né, o seu amigo, entre aspas, né, o inimigo dele, então vai trair ele. Então, quem é que vai exercer controle agora na fazenda? Napoleão. Exatamente. Então Napoleão vai mandar em tudo agora. E assim, as coisas que esse cara vai fazer com os animais aqui é uma coisa que você fica, Jesus amado. Então assim, vai ter animais mortos, porque segundo o Napoleão, tá certo aqui na história, o porco comandante agora, qualquer animal que traga informações, que dê informações da fazenda ali deles, tá bom? Da granja deles para outra granja, será morto. Então eles vão matar ali vários animais traíras, né? Bem na frente dos outros animais mesmo, tá bom? E vai ver sangue escorrendo, é uma coisa triste. E os outros animais já vão começando a ficar tristes, né? Não era essa a ideia de liberdade que eles tinham, mas eles reconhecem isso, eles reconhecem que essa ideia de liberdade deles é uma ideia diferente, porque assim, se você for ver, eles queriam ser livres. E eles não queriam que Jones fosse o líder ali da fazenda. Então a coisa passou, eles conseguiram ali, mas eles não querem ainda que o Jones volte a ser líder novamente. Que o Jones, tá bom, tome conta novamente da sua fazenda. Então é aqui que gera dúvida, porque o Napoleão vai usar desse discurso para fazer com que os animais aceitem cada vez mais as torturas psicológicas, morais, físicas que o animal aqui vai fazendo com ele. Então a desculpa é: então você quer que o Jones volte aqui para a fazenda de novo e exerça o controle sobre ela? Essa é a desculpa. E os animais ficam com medo e acabam aceitando aquilo, aceitando, até que, né? Até que não tem mais jeito. Não vai aceitar de vez. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu anotei várias coisas, mas vou começando aqui devagar para acabar não me perdendo aqui nesse vídeo. Vamos lá. Tem isso. Então assim, eu acabei anotando aqui uma coisa bem bacana, porque assim, à medida que vai se passando, esses mandamentos eles também vão mudando. São 7 mandamentos, tá? Então vão mudando. Então quem é que vai perceber essas mudanças desses mandamentos? Os personagens que sabem ler, ou até os que não sabem, porque uma das personagens aqui que não sabem ler, tá? Vai pedir para que outro personagem que saiba ler, leia os mandamentos, que vão mudando. Eles vão percebendo que já não são mais os mesmos mandamentos. Então eu vou dar uma lida aqui para vocês. Isso aqui é quando o Napoleão já começa, né, a comandar ali, ó. É bem grande, tá? Foi mais ou menos por essa época que os porcos de repente se mudaram para a casa grande, onde fixaram residência. Mais uma vez os bichos julgaram lembrar-se de que havia uma resolução contra isso, aprovada nos primeiros dias, e de novo Garganta conseguiu convencê-los ao contrário.
Era absolutamente necessário, ele disse, que os porcos, sendo os cérebros da granja, tivessem um lugar calmo onde trabalhar. Além disso, viver numa casa era mais adequado à dignidade do líder, ou seja, eles querem que os porcos fiquem mesmo nas casas ali, tá bom? Na casa, inclusive, tá bom? Privilégio aqui já começa, né? Enfim, nos últimos tempos era para referir-se a Napoleão pelo título de líder, do que viver numa simples pocilga. Mesmo assim, alguns animais se aborreceram ao ouvir que só os porcos só podiam, né, só faziam, como assim? Que os porcos não só faziam as refeições da cozinha e utilizavam a sala como local de recreação, mas ainda dormiam nas camas. Sansão, que é esse cavalo velho, trabalha muito. Um dos ideais aqui do Napoleão é que os animais trabalhem, deem um máximo de si, entendeu? Que eles assim sejam de fato trabalhadores num grau nível, tá bom? Uma coisa também que você percebe é que a aposentadoria, que antes eles tinham estabelecido ali logo no início, né, já não é mais a mesma. Eles vão mudar isso, a idade vai sendo mudada. E esse personagem aqui, que é o Sansão, que é um dos personagens mais incríveis da história, eu gosto muito desse personagem, e o final dele é triste. Já vou dizendo logo, mas enfim, o Sansão, que é esse cavalo velho, trabalha muito, muito, dá o seu máximo ali para o Napoleão e tudo mais, vai, né, dizer isso aqui. Napoleão tem sempre razão. Quitéria, que também é outro animal, outro cavalo, tá bom? Junto com o Napoleão, junto com Sansão, na verdade, né? Quitéria, porém, que tinha a impressão de lembrar-se de uma lei específica contra camas. Agora que vem a lei, ó. Foi até o fundo do celeiro e tentou decifrar os 7 mandamentos que lá estavam escritos. Sentindo-se incapaz de ler mais do que algumas letras, separadamente foi chamar Maricota. Então ela viu ali, opa, né? Sempre esqueço. Quitéria, tá bom? Ela percebeu que aconteceu uma mudança ali nos mandamentos. E ela viu que não podia usar as camas, né? Então ela falou, poxa, então tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Vou chamar quem sabe ler para mim aqui. Ela vai chamar Maricota. Maricota, pediu. Leia para mim, por favor, o 4º mandamento. Não diz qualquer coisa de nunca dormir em camas. Com alguma dificuldade, Maricota soletrou o mandamento. Diz que nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Percebam que mudou já, né? Já não é mais não dormir em camas. É dormir em camas, não dormir em camas que tem lençóis. Isso. Perturbador, né? Então, assim, esses mandamentos eles vão sendo mudados aos poucos aqui na escola, na história. E aí o outro personagem aqui, que é o Garganta, que acaba sendo a cobaia, digamos assim, do Napoleão, vai ali ver que a própria... Ai, como é o nome? Esqueci o nome dela. A própria Quitéria, né, isso acabou ficando assustada com a mudança do mandamento, então ele vai acabar passando. Como que então vocês, camaradas, ouviram dizer que nós, os poucos, agora dormimos nas camas da casa? E por que não? Vocês não supunham, por certo, que houvesse uma lei contra camas, não é? Então ele sempre tenta justificar aqui, dizendo, poxa, mas a gente trabalha muito, a gente merece isso, entendeu? Os privilégios já começam a aparecer aqui na história. Deixa eu ver se eu lembro de mais uma coisa aqui. Bom, vamos lá. Gente, eu separei vários textos aqui para comentar com vocês, só que vai ser difícil eu comentar sobre todos eles aqui na história, porque são muitos textos. Então, assim, uma coisa que a gente percebe mesmo é que lá na canção dos Bichos da Inglaterra, aquela canção que eu li lá no início, que foi criada pelo Major, antes de ele morrer, que todos gostavam, amavam aquela canção, tinham ela como tudo, né, na verdade, né? Aquilo acabava dando esperança para eles, né? E era uma canção mais grande, né? Não sei se vocês viram, né? Tem até a canção aqui. Tá vendo? É uma canção que tem praticamente nessa edição aqui 2 páginas, né? Só que aí, o personagem aqui na história, o Napoleão, ele não quer que eles cantem mais essa canção. Eles vão mudar. E a canção nova agora vai ser a seguinte, ó. Granja dos bichos, revolução dos bichos. Nenhum de nós jamais te fará mal. Perceba que mudou agora, e é bem curta, né? Quanto mais curto, melhor, né? Você vê que aquela ideia do fascistas, né? Dos nazistas, dos comunistas, né? Enfim, dos autoritários, porque aqui é um governo autoritário acima de tudo. É sempre a questão do intelectual, de mexer mesmo com as ideias, né? Você percebe que são 2 linhas, né? 2 linhas, né?
já não é mais uma página e meia, né? E a ideia é bem direta, né? Para que eles não pensem muito também. Granja dos bichos, revolução dos bichos, nenhum de nós jamais fará mal, né? Levando em consideração que eles mataram aqui trocentos animais, tá bom? Que foram contra as ideias dele, né? E que apresentaram ali uma certa parceria com o Bola de Neves. Então, o Bola de Neves, por exemplo, que participou lá da batalha da rebelião lá contra o Jones, né? Que apareceu e tudo mais, digamos que ganhou uma medalha, né? Uma medalha muito forte do mais, uma medalha de honra, né? Por ele ter participado da guerra, né? Da guerra, da rebelião. E aos poucos essa ideia vai desaparecendo porque Napoleão vai dizer aqui para elas que não, o cara lá, o Bola de Neve, não participou não, inclusive ele foi um traíra, ele não lutou muito não, ele não recebeu medalha nenhuma. Então assim, por ele ser traíra e as ideias já começam a mudar aqui, porque não vai mais ter a medalha para ele. A ideia da medalha, da recompensa vai sendo mudada, tá bom? E você percebe isso também em 1984, que eu acabei lendo, em como George Orwell mexe com o esquecimento do povo. Você percebe que uma das coisas que eu mais percebo hoje em dia é em como a população, as pessoas, os seres humanos, eles têm aquela coisa na cabeça de esquecer as coisas muito rápido, né? Nós brasileiros temos muito isso, tá bom? Acontecer alguma coisa ali, daqui a um ano, acho que nem isso, já esquecemos, né? Então, o George Orwell mexe muito com isso nos seus livros, né? Lá no 1984, a gente percebe que o Winston, tá bom? Ele tem que conversar lá com os velhinhos, né? Para conseguir lembrar do passado, né? Porque já fazia tanto tempo que os anos se passaram, né? Muito tempo se passou e ele não sabe o que aconteceu no passado. Ele vai buscar relatórios, ele vai buscar cartas, ele vai buscar relatos de pessoas idosas. Então, o George Orwell mexe muito, brinca muito com essa questão do esquecimento dos outros, né? Aqui na Revolução dos Bichos a gente percebe que ele também brinca com isso. Sempre com essa intenção, né? George Orwell. Então assim, a gente vai perceber também que os outros animais aqui, tem dois animais aqui especificamente que admiram muito Napoleão e que vão criar o que para ele? Uma canção para ele. Canção de Napoleão, linda, né? Qual é a canção? Amigo dos orfãozinhos, fonte da felicidade, senhor do balde de lavagem. Ai, meu Deus. Oh, minha alma arde em fogo quando te vejo. Assim, calmo e soberano, como o sol na imensidão, camarada Napoleão. Tu és aquele que tudo dá, tudo quanto as pobres criaturas amam. Duas barrigas cheias por dia, palha limpa onde rolar. Os bichos todos, grandes, pequenos, dormem tranquilos, enquanto zelas tu por nós na solidão. Camarada Napoleão. Tiveste eu um leitão, e antes mesmo que atingisse o tamanho de um barril ou garrafão, já teria aprendido a ser eternamente teu fiel e leal seguidor. E o primeiro guincho que daria a meu leitão seria Camarada Napoleão. Essa canção aqui, inclusive, vai ser levada ali para o Napoleão e ele vai acabar aceitando. Napoleão aprovou esse poema e mandou escrevê-lo no grande celeiro, na parede oposta àquela onde estavam os 7 mandamentos, junto com o retrato dele, né, para que todo domingo, todo um dia da semana, eles, além de cantar naquele hino lá, pequeno, de 2 linhas, eles também cantassem essa canção e também aplaudissem, admirassem o grande Napoleão. É bem perturbador também. é, Enfim, eu já vou parar de contar a história aqui, que eu quero ir logo para os textos de apoio. Mas eu só vou destacar isso aqui da história que eu achei muito interessante. Foi uma das discussões que, na minha opinião, foi mais interessante aqui. Lembra do Sansão, daquele cavalo que já estava doente, que já estava velho e tudo mais? Ele também vai questionar o que está acontecendo ali. Então vai acontecer outra rebelião aqui na história. Não vou dizer, você vai precisar ler a história. O livro, tá? E aí o que vai acontecer nessa nova rebelião? Teremos o Garganta, que admira muito Napoleão, que é o... É, talvez seja aqui na história o parceiro dele, mas o parceiro no sentido de faz tudo que ele manda, sabe? Aquela pessoa que você manda fazer uma coisa, vai lá e faz. Esse é o Garganta aqui na história. Então assim, veja só. Ao se aproximarem do sítio, Garganta, que estivera inexplicavelmente ausente da luta, veio ao encontro deles, sacudindo o rabicho e guinchando de satisfação. E os animais ouviram vindo da direção da granja, o troar solene
da espingarda. Então acabou ali, né, a rebelião, a outra guerra, eles vão lá, tiram, né, os outros animais ouvem aquilo, e aí o Garganta vai ser questionado aqui pelo Sansão, olha. A troco de que está atirando aquela arma? Né? Perguntou Sansão. Aí ele vai responder, Garganta. Celebrando a nossa vitória, exclamou o Garganta. Vitória? Que vitória? Né? Gritou Sansão. Tinha os joelhos sangrando, perdera uma ferradura, rachara o casco e uma dúzia de chumbinhos havia se alojado em sua pata traseira, né? Ou seja, o cara tá, o Sansão todo machucado, acabou a rebelião, tá lá, né? Felizaço, o Garganta tá super feliz, ele lá todo quebrado, né? Sangue saindo por tudo que é canto. Vai dizer, você pergunta que vitória, camarada? Mas então não expulsamos o inimigo do nosso solo, do solo sagrado, da granja dos bichos? Aí perceba. Mas eles destruíram o moinho de vento. Nosso trabalho de 2 anos, né? Mais uma vez destruíram o moinho de ventos. Aqui na história o moinho de ventos vai ser destruído umas 3 vezes, tá? Umas 2 ou 3 vezes aqui na história. E nessa outra rebelião acabou sendo destruído novamente. Aí vai dizendo aqui. Que importa? Construiremos outro, né? Aqui quem fala é o Garganta. Construiremos meia dúzia de moinhos de vento, se quisermos. Vocês não perceberam, camaradas, que coisa formidável realizamos? O inimigo ocupava este mesmo chão em que pisamos, e agora, graças à liderança do camarada Napoleão, nós o ganhamos centímetro por centímetro. Aí o Sansão acaba falando, né? Quer dizer, ganhamos o que já era nosso? Ele pergunta. Essa foi a nossa vitória. Aqui quem fala é, né, insistiu Garganta. Perceba que por toda a destruição que aconteceu ali, pessoas morreram, animais morreram ali, tá bom? Enfim, muita coisa morreu ali. E ainda assim eles insistem, eles colocam na cabeça deles de que o Napoleão é tudo e enfim, ele é o caminho, sabe? É perturbador isso aqui é perturbador, mas isso aqui na verdade acontece em muitos países, né? Se você for, aliás, em muitos não, acho que aqui uns 2 ou 3 países aí, né, exerce esse tipo de idealismo aqui, enquanto a gente é alienada a isso aqui. Gente, é perturbador esse tipo de história. Quando você termina de ler esse livro, eu não vou contar o final da história, não se preocupe, mas quando você termina de ler, você para pra pensar, poxa, mas se isso acontecesse no nosso país, já pensou? Já pensou? Você tá entendendo? Então assim, e o final não é agradável. Não vou dar spoiler, não se preocupe. Não é agradável, mas dá aquela estranhamento, aquela angústia no leitor que está lendo, para pensar mesmo. Essa era a intenção de George Orwell, né? Inclusive, numa das publicações ali, eu não vou contar mais sobre a história, vou para os textos de apoio daqui a pouco, mas numa das publicações desse livro, em uma editora e tudo mais, alguns prisioneiros de algum canto, de algum país, algum tipo, queriam muito a tradução desse livro para aquele país e tudo mais. Então o que acontece? Foi proibido, né? Mas o George Orwell queria que aqueles prisioneiros desse país, eu estou contando pelo que eu entendi, lessem esse livro. Então ele acabou traduzindo esse livro. Além de ele ter traduzido, ele colocou em folhetins, em folhas bem pequenas, né, porque ele teve que bancar tudo, coitado, né? Ele teve que bancar o seu livro para que aqueles prisioneiros lessem o seu livro e refletido. Então, assim, esse livro serviu, de certa forma ou de outra, tá bom? Para fazer com que muita gente enxergasse naquela época também. Então, foi um livro muito, muito importante e continua sendo, tá? Continua sendo. E é isso. Da história eu só vou contar isso. Eu faço costas doendo tanto ficar assim. E agora a gente vai para os textos de apoio. Eu vou parar o vídeo aqui, daqui a pouco ele volta para os textos de apoio. Voltamos. Eu separei uma fala aqui nesse pós-fácil, escrito pelo Christopher enfim. É um prefácio, é um pós-fácil de 2006, né? Temos uma fala aqui que o George Orwell fez sobre esse livro aqui. Perceba o seguinte, ó. Isso foi o que o próprio autor falou, tá? Pensei em denunciar o mito soviético, numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para outras línguas. No entanto, os detalhes concretos da história só me ocorreriam depois, na época em que morava numa cidadezinha. No dia em que vi um menino de uns 10 anos guiando por um caminho estreito um imenso cavalo de tiro que cobria de chicotadas cada vez que o animal tentava se desviar. Percebi então que, se aqueles animais adquirissem consciência de sua força,
não teríamos o menor poder sobre eles, e que os animais são explorados pelos homens de modo muito semelhante à maneira como o proletariado é explorado pelos ricos. Então, aquela ideia que eu falei lá do menino do cavalo, que ele viu, né, chicoteando e tudo mais, ele pensou, né, se aquele animal tivesse forças, né, imagina. E sobre a questão da representação dos personagens, tá bom? Que na história vai falar sobre o Napoleão, né? O que ele representa. É muito óbvio, e não só devido ao nome, que Napoleão deve representar Stalin. E é igualmente óbvio, inclusive, no que diz respeito a teu exílio e sua queda em desgraça, que o outro líder dos porcos, Bola de Neve, pretende representar Trotsky, né? Então ele vai dizer aqui que o Napoleão representa Stalin e que o Bola de Neve representa ali o Trotsky, né? Lá da União Soviética e tudo mais, né? Esse livro não foi muito querido na época não, o T.S. Eliot, né, que acho que deve ser um autor, tá? O Dorian do mundo editorial conservador rejeitou A Revolução dos Bichos quando o livro lhe foi submetido e achava que o romance era inoportuno, para não falar do quanto era antiquado e inadequado apresentar os comunistas como porcos, né? Uma das críticas fortes foi isso, né? Os comunistas aqui são representados como porcos, e isso acabou incomodando muita gente na época. Esse livro ele também foi tido aqui. Talvez seja justo que esse livro tenha sido um caso prematuro de samizidade. Eu não sei pronunciar essa palavra, mas enfim, não sei. Mas o que acontece? O que é o samizida? Esse livro ele foi considerado um samizdat, né? Samizdat. Publicações que circulavam clandestinamente nos países de bloco soviético. Então esse livro circulou muito clandestinamente em vários países ali do bloco soviético. Esse seria aqui a denominação para esse tipo de livro aqui. E vou ver o que tem mais aqui, tá? Voltamos. Aqui vai ser dito também que o final do livro, tá bom? Aquele final, enfim, pule aí uns 30 segundos se der, enfim, aquele final onde você tem aqui os animais reunidos comendo, tá bom? E surge aquela frase importante, né? Aquele texto importante, tá bom? Onde os porcos olham para os homens e os porcos jantando juntos, e aí eles fala-se o seguinte, olha, as criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez, mas já era impossível distinguir quem era o homem, quem era o porco. Então assim, os homens e os porcos começam a ter semelhanças no final desse livro, tá? Aos personagens ali verem os outros jantando, tá bom? E verem aquela frase que eu falei pra vocês, né? Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que os outros, né? Bom, aqueles mandamentos no final vão ser tirados, colocados para fora, e essa vai ser a frase ali principal, né? Vai ser o único mandamento ali que vai ser colocado. Então, o final desse livro vai ser isso aí. Tem mais coisas no final, mas eu não vou dizer não, eu já dei spoiler, né? Mas esse vídeo aqui eu acho que é mais pra quem leu o livro do que quem não leu o livro, tá bom? Mas eu avisei quando eu dei spoiler, tá? Então ele vai falar ali sobre a ideia de liberdade, né, tá bom? Aqui no texto de apoio, que vem ali de Swift e Voltaire, né? Tudo mais, e que é esse encontro final ali, em que os personagens se reúnem, vai ser baseado, segundo Orwell, tá bom? Em um famoso encontro de tirã reunindo Churchill, Roosevelt e Stalin. Tem muita política aqui em A Revolução dos Bichos. Não sei se vocês perceberam. Muita política e muita história também. Bom, eu já apareci esse vídeo várias vezes, mas eu separei outro texto aqui para conversar com vocês. Véio. Em um texto aqui, que vai ser colocado lá no final do livro também como A Liberdade de Imprensa, né? Esse foi um prefácio esse proposto pelo autor, a primeira edição inglesa, olha isso, de 1945. Esse livro foi publicado em 1945 e escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o autor ele vai dizer o seguinte, olha. Quando alguém defende a liberdade de expressão e de imprensa, não está reivindicando uma liberdade absoluta. Enquanto existirem sociedades organizadas, sempre deve existir, ou pelo menos sempre haverá de existir, algum grau de censura. Mas a liberdade, como disse Rosa Luxemburg, é a liberdade para o outro. O mesmo princípio contido nas famosas palavras de Voltaire. Detesto cada palavra que o Senhor diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la.
Me lembro de uma frase bem parecida também de Sócrates, né? Alguma coisa do tipo, não lembro, tem um autor que fala, né? Eu não concordo com você, mas eu concordo com o direito de você dizer o que você está falando, né? Essa seria a nossa liberdade de expressão, a qual o Brasil também tem, né? Se você parar pra pensar, ainda temos a liberdade de expressão, graças a Deus. Né? Então você pode dizer o que você quiser. Eu não concordo muitas vezes com o que muita gente fala, mas nem por isso eu devo censurar o fato delas dizerem, não é isso? Olha, o George Orwell falou isso aqui, tá? Ele falou também isso aqui no seu prefácio, na edição que foi publicado na língua inglesa, né? Em 1945, ele fala: era possível, de fato, publicar livros antirrussos, mas fazê-lo era garantia de ser ignorado ou ter suas palavras distorcidas por quase toda a imprensa intelectualizada. Tanto em público quanto em particular, era-se avisado de que isso não se faz. O que se tinha a dizer podia até ser verdade, mas era inoportuno e fazia o jogo deste ou daquele interesse da reação, né? Em como livros ali que eram contra, né, a Rússia, né, o governo stalinista e tudo mais, era meio que repudiado pela sociedade, por muita gente, devido também ao alienismo. Muitas dessas pessoas eram alienadas mesmo a essas ideias, a esses ideais, a essas ideologias mesmo. Eu me lembro que no Arquipélago lá do Alexander Solzhenitsyn, que eu estou lendo, tá? Em breve tem vídeo aqui no canal, talvez daqui a 1 ou 2 meses, não sei. Mas ele fala sobre a questão dos malfeitores, né? Da onde surgem os malfeitores, né? Ele vai falar isso lá nos livros. Ele acaba colocando essa ideia de como muitas pessoas que estão no poder, tá bom? Que exercem essa classe aí, e vai acabar fazendo o quê? Tiram os livros da sociedade, tiram o conhecimento da sociedade, tiram toda essa parte culta da sociedade que fazem com que elas questionem o que está acontecendo, com que elas questionem os seus líderes e fazendo com essa e como posso dizer isso? Esse game over, né? Não é esse game over, mas essa lavagem cerebral nas pessoas, elas se tornam mais alienadas aos governantes e líderes e tudo mais. Isso vai ser escrito lá no Alexander Solzhenitsyn, vai falar isso em Arquipélago lá, tá? Eu vou, inclusive, abordar isso lá em 1984. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu separei pra... Não, mais não. Tá bom, já chega de texto aqui pra vocês, é isso aí. Creio que é só isso mesmo, tá bom. Já chega de falar aqui sobre o George Orwell e a Revolução dos Bichos. Uma coisa que vai ser dita aqui também é sobre a questão mesmo da Guerra Civil Espanhola, tá bom? O George Orwell ele participou da Guerra Civil Espanhola. Eu falo um pouco sobre a Guerra Civil Espanhola lá no vídeo do Porquê os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway e de Saga, do Érico Veríssimo. Vou deixar o link lá embaixo, se eu me lembrar. Se eu não me lembrar, pode me cobrar nos comentários. Participou da Guerra Civil Espanhola, entendeu? Ele esteve dos lados ali dos republicanos, inclusive, tá? A questão do termo da Guerra Fria, né? Que foi um termo que foi ele mesmo que criou, né? Enfim, foi ele que criou ali a Guerra Fria. Inclusive, esse termo ele vai estar lá no livro de 1984 também. Assim, eu não sei vocês, mas é um livro incrível. É um livro que faz analogias, que faz alusões, que faz com que nós mesmos pensamos sobre esse tipo de governo. E faz muito bem, tá bom? Porque criando essa história aqui, você faz com que as pessoas realmente vejam como acontece. E tudo vai ser detalhado nesse livro. Detalhe por detalhe, até chegar ali ao autoritarismo absoluto mesmo. Absoluto, tá? Enfim, eu até me lembrei daquela frase, né, enquanto existirem seres humanos que nem esse, livros que nem esse serão necessários, né? É uma frase que está num livro, esqueci o nome do livro, eu fiz vídeo aqui no canal para esse livro recentemente. Os Miseráveis, né, do Victor Hugo, tá bom? Logo no começo ele diz isso, né? Que precisamos de livros que nem Os Miseráveis no nosso mundo, né? E precisamos de livros, né, que nem A Revolução dos Bichos aí no mundo, tá? Em breve eu também vou fazer vídeo aí pra vocês do 1984 do George Orwell. Quando eu terminar de ler os textos de apoio e tudo mais sobre ele, tá? O George Orwell foi um homem do seu tempo, tá? Esse livro aqui também ele foi muito lido ali por várias crianças, né? Porque a intenção de George Orwell era escrever um livro com uma linguagem fácil, com coisas bem diretas. Ele não queria um livro tão detalhado, por exemplo, quanto o 1984, tá bom? Ele queria um livro desse porte assim mesmo, para que todos conseguissem ler, para que todos conseguissem entender a história. Inclusive, quando esse livro é publicado lá, com os prisioneiros e tudo mais,
muita gente vai ser dita ali que os pais davam para as crianças lerem A Revolução dos Bichos e as crianças amavam esse livro, reliam esse livro, tinham esse livro como livro de cabeceira também e acabavam mandando cartas ali por George Orwell, né? Os pais diziam a George Orwell que as crianças gostavam muito desse livro. Então esse livro teve também esse poder aí de influência muito forte sobre as crianças, né? Sobre as mentes jovens da época, tá bom? Recomendo ali, ok? Obrigado, Cláudia, ok? Muito obrigado, maravilhosa, por apoiar o canal e também por ter me dado esse livro aqui. E é isso, não vou falar mais nada. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, por favor, não saia desse vídeo. São 45 minutos, a minha puxada tá doendo. E dá o seu joinha, comenta, compartilha e tudo mais. Outra coisa também é se, por favor, tá certo? Se você quer apoiar o Lendo Querendo de alguma forma, tá certo? O que eu posso pedir para vocês é acessar o link lá embaixo na descrição do vídeo, onde tem o link do Apoia-se. Lá você pode dar o valor que você quiser. Eu ficaria muito grato de ver a sua participação aí no Apoia-se, ok? Tem 2 pessoas participando, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo, que é o Thiago e a Cláudia. Então, muito obrigado pelos apoiadores também e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo e até lá.